Está feito. O silêncio que se segue à tempestade é a coisa mais estranha. Não há triunfo, apenas um vazio onde antes havia um fogo a consumir-me por dentro. Lembro-me do som do coração do João a parar. Os médicos chamaram-lhe um infarte agudo do miocárdio, uma falha do sistema. Eu chamo-lhe assassinato. E o assassino era Ricardo Alves, um negociante de arte com um sorriso polido e mãos demasiado limpas. Ele ergueu a sua galeria com a alma do meu marido. O João amava-lhe a sua empresa de construção. Durante 15 anos eu estive ao seu lado, não apenas como esposa, mas como sócia. Eu geria os projetos de design, lidava com os clientes mais exigentes, transformava betão em lares. O portfólio que me abriu as portas da sua vida não foi um presente dele. Foi o trabalho da minha vida, o meu e o dele. Ele confiava nas pessoas. Confiou em Ricardo e na sua coleção de arte, investindo o nosso futuro em falsificações. Quando o escândalo rebentou, o nosso mundo desabou. Encontrei o João caído no nosso escritório, o seu rosto cinzento, a surpresa gravada para sempre nos seus olhos. A vingança nasceu no dia em que vi Ricardo a rir numa inauguração. Foi aí que o plano começou a tomar forma. Demoli-lo, tijolo por tijolo. Foram precisos 6 meses de preparação, cursos intensivos de psicologia comportamental online, a criação meticulosa de uma nova identidade, Helena, e a falsificação de referências que resistiriam a uma verificação superficial. A notícia de que ele construía uma mansão na Quinta da Marinha foi o meu sinal. Entrei na estrutura de betão da sua futura casa sentindo o cheiro a pó e a oportunidade. Ricardo mal olhou para mim. Sofia, no entanto, observava-me. Vi o medo nos seus olhos, um pavor constante de algo que ela não conseguia nomear. Naquele primeiro dia, eu já não via uma casa. Via um palco. A minha chave era Sofia, mas a sua confiança não seria barata. Nas primeiras semanas, ela era distante, educada, mas cautelosa. A minha oportunidade surgiu durante uma visita à obra. Uma discussão sobre um atraso deixou-a com a respiração curta e as mãos a tremer. Ricardo revirou os olhos e afastou-se. Eu fiquei. Conduzia ao seu carro, dei-lhe água e falei-lhe com calma sobre texturas e cores, criando uma bolha de serenidade no meio do caos. Ela agradeceu, mas os seus olhos permaneceram desconfiados. A minha investida seguinte foi mais calculada. Enviei-lhe um livro sobre como lidar com a ansiedade através do design de interiores, com uma nota manuscrita sobre como certos espaços podem acalmar a alma. Foi isso que quebrou o gelo. Lentamente, ao longo de vários chás no meu ateliê na Lapa, ela começou a abrir-se. Confessou o seu medo da solidão, o quão ausente Ricardo era. Eu ouvia, oferecendo validação. Cada segredo era um tijolo que eu removia da fundação da sua família. Comecei a sugerir elementos de design que aumentavam a sua ansiedade. Espelhos em corredores estreitos, espaços abertos que a faziam sentir-se exposta. Chamava-lhe design minimalista. Ela, agora a minha confidente, chamava-lhe progresso. Com a confiança de Sofia a solidificar-se, comecei a plantar as sementes da dúvida. Não mentia, apenas reenquadrava a verdade. Homens como o Ricardo vivem para sua conquista, dizia eu com um suspiro solidário. É natural que se sintam atraídos por novos desafios, novos públicos. A primeira fissura real apareceu quando, durante uma das suas crises, sugeri gentilmente: Sofia, às vezes o nosso corpo sente o que a nossa mente se recusa a aceitar. A ansiedade pode ser uma forma de intuição. Ela olhou para mim, aterrorizada e fascinada. A ideia de que a sua fraqueza era uma força, um radar para uma traição, era irresistível. Enquanto isso, Ricardo, um homem que não deixava nada ao acaso, fez o que eu esperava. Contratou um detetive privado para me investigar. Felizmente, a minha lenda era sólida. O relatório descrevia Helena,
a designer de interiores viúva e talentosa, com um passado impecável e referências verificadas. Ao ler o relatório, a desconfiança de Ricardo transformou-se em segurança. Eu era segura, ele tinha verificado. E com isso, baixou a guarda. O próximo alvo, Tiago, foi mais difícil. Com 17 anos, ele via-me como uma funcionária aborrecida dos seus pais. A minha primeira abordagem na Praia do Guincho, onde ele surfava, foi recebida com indiferença. Tentei a história do meu falecido marido, que adorava velejar, mas ele apenas encolheu os ombros. Percebi que precisava de uma estratégia diferente. Comecei a aparecer na obra com revistas de surf, deixando-as acidentalmente abertas em artigos sobre técnicas avançadas. Numa tarde, quando ele apareceu, perguntei-lhe sobre a física de uma manobra que tinha visto. A sua atitude mudou. Pela primeira vez, alguém via nele um especialista, não um miúdo problemático. As nossas conversas tornaram-se mais frequentes. Elogiei a sua coragem. É preciso uma alma especial para enfrentar algo tão poderoso, disse-lhe, olhando-o nos olhos. O seu pai nunca entenderia. Ele só vê o risco, não a beleza. A semente estava plantada. Ele começou a ver-me como uma aliada contra o mundo controlador do pai. Com Sofia a duvidar da sua sanidade e Tiago a ver-me como uma confidente, era a altura de atear o fogo. Deixei uma carta anônima na caixa de correio. Por que é que o perfume dela ainda se sente no carro dele ao fim de semana? A chamada de Sofia foi de pânico puro. É uma piada doente, Helena, disse ela, mas a sua voz não tinha convicção. Eu desempenhei o meu papel. Oh, meu Deus, Sofia, mas. Tens notado alguma coisa? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu tinha lhe dado uma lente e agora tudo estava distorcido. A paranoia de Sofia começou a irritar Ricardo, que se focava cada vez mais no seu rival de negócios, um tal de Bastos, culpando-o por qualquer contratempo. A sua paranoia estava ativa, mas convenientemente mal direcionada. A demolição da sua carreira exigiu subtileza. Antes de uma reunião com colecionadores alemães, em vez de um rumor vago, acidentalmente deixei cair uma pendrive no escritório da obra. Ricardo, acho que isto é seu. Estava ao lado da sua pasta. A pen continha ficheiros de um projeto de um concorrente, com preços e condições ligeiramente mais favoráveis. O ficheiro não tinha origem clara, mas a semente da dúvida profissional foi plantada. Na reunião, Ricardo, inseguro e a pensar que os seus clientes tinham melhores ofertas, pressionou demasiado e perdeu o negócio. Noutra ocasião, eu estava a te ajudar a preparar a sua apresentação para um investidor americano. Deixa-me só fazer uma última verificação, ofereci-me. No último minuto, troquei o ficheiro final por uma versão anterior, menos polida e com projeções financeiras mais fracas. A sua assistente quase me viu a fazer a troca, e tive de criar uma distração, derrubando uma pilha de amostras para desviar a sua atenção. O coração martelava-me no peito, um lembrete de que um único erro podia destruir tudo. O investidor, sentindo a falta de preparação, recuou. Ele culpava Bastos, o estresse, a mulher. Nunca a mim. Eu era a sua rocha. O golpe final foi no Four Seasons Hotel Ritz Lisboa. Ricardo estava desesperado. Uma reunião com investidores suíços era na sua última hipótese. Eu preparei o palco, mas apenas para um ator. Uma chamada anônima para Sofia foi o suficiente. O seu marido está no Ritz e não está sozinho. Eu não contactei o Tiago, não precisava. A sua chegada foi um acaso cruel para Ricardo e uma bênção para mim. Sofia, num estado de pânico, tinha ligado ao filho a chorar, e ele seguiu-a temendo pela sua segurança. Ela irrompeu pela sala de conferências. Seu mentiroso! Gritou. Ricardo tentou acalmá-la, mas ela apontou para mim. É ela, não é? A minha única amiga. Antes que Ricardo pudesse responder, Tiago entrou, colocando-se entre os pais. Deixa-a em paz,
disse ele a Ricardo com um desprezo gelado. Pelo menos ela não é uma fraude como tu. Os investidores observavam, chocados. O líder do grupo, um suíço de cabelos grisalhos, levantou-se. Senhor Alves, disse ele, com uma frieza cortante, nós investimos em estabilidade. Claramente a sua casa não está em ordem, em nenhum sentido da palavra. O acordo estava morto. No meio daquela humilhação, os seus olhos encontraram os meus. A minha expressão era serena, talvez com um toque de satisfação. E foi nesse momento que ele viu. Vi o clique nos seus olhos. A compreensão de que não era má sorte, não era bastos. A compreensão de que as cartas, a paranoia, a rebelião, os negócios falhados, tudo tinha uma origem. Ele não viu Helena. Ele viu o rosto do homem que tinha destruído, refletido nos meus olhos. Ele viu a viúva do João. Ele viu o fantasma que ele próprio tinha invocado.